Olá, capricornianos e capricornianas de todas as querências. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, ao canal Ilha Mágica. Eu sou a terapeuta Renata, tua terapeuta, e vou fazer a tua leitura a partir de agora. Essa é uma leitura com os mestres ascensionados. Vamos ver o que as entidades superiores precisam falar contigo. Primeiramente, vou pedir para a mesa qual mestre ascensionado responde ao signo de Capricórnio. Capricórnio, essa é aquela leitura para quem tem uma dúvida, uma questão, uma preocupação trazer para a mesa. A gente não vai ver o futuro, mas a gente vai ver as energias disponíveis, qual que é o caminho de ação mais indicado para você, quais são os desafios e os bloqueios da situação, tá bom? Se você precisar, respira fundo, pausa o vídeo, anota a sua pergunta ou a sua preocupação para que você não se perca na resposta. Vieram duas mestras, nossa, Quanin, eu sou a misericórdia divina, e mestre Palas Atena, eu sou a justiça divina. Palas Atena é a ascensão da deusa Atena, né? A deusa da sabedoria, a deusa da guerra justa, né? Da batalha justa. Ela não vai para o combate corpo a corpo sem necessidade, ela usa inteligência, estratégia, maturidade. Então, se você está lidando com alguma questão que pede uma presença de espírito, um posicionamento forte, o arquétipo da deusa Atena pode ser interessante para você nesse momento. Forte a presença do raio violeta e do raio verde, quinto e sétimos raios. Então, duas mestras ascensionadas, presença forte de sagrado feminino. Vamos entender o que mais. O que esse capricorniano, essa capricorniana precisa ouvir hoje? Leitura forte para quem tem Capricórnio no Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter, para quem tem acúmulo de Capricórnio no mapa, ou para quem está lidando com um capricorniano, uma capricorniana, pode ser invertido, e também pode ser uma leitura para Câncer, que é o oposto complementar de Capricórnio. Vamos lá? Energia geral, próximos 7 dias. A carta da morte, trocar de pele, então um posicionamento que precisa mudar drasticamente. A forma como você se apresenta, se coloca numa determinada situação, ou aquele tanto de você que você deixa o outro ver, também precisa ser recolocado. 3 de espadas, sob o risco de uma grande decepção. Então aqui, eu posso estar falando com um capricorniano que está se colocando muito frio, muito distante numa situação, e isso vai te causar um problema, ou um capricorniano que está se colocando muito abaixo dos outros, isso também vai te causar um problema. Eu quero mais uma. 10 de espadas. A gente está falando de um período de grande transformação, e uma transformação que vem pela dor. Tá vendo que ela tá rasgando a própria pele aqui? Eu acho que tá embaçado aqui. Vamos ver se melhora. Não melhorou muito, né, gente? Eu acho que é a luz mesmo. Aqui ela tá rasgando a própria pele. Então, alguém que vai literalmente trocar de pele, e isso não é confortável. Talvez seja algo que você não queria fazer, que você evitou, mas é que não há mais caminho. A versão que você é hoje não consegue sair do lugar em que você está. Você vai precisar de um pouco mais de energia. No desafio, a gente tem Cavaleiro de Ouros, o 5 de paus. Se você ficar esperando o momento que todo mundo concorda com você, você não vai sair do lugar e não vai fazer nada do que precisa ser feito, tá, Capricórnio? Aqui tá falando que o teu maior desafio é continuar com o que você tem que fazer mesmo quando ninguém concorda, tá? Então o teu posicionamento aqui é, na verdade, um empoderamento. Enquanto você esperar a validação, que as pessoas concordem, esperar o que vai ser melhor para todo mundo, você não sai do lugar. Quero mais uma do desafio. 9 de espadas. Foco na qualidade do teu sono, tá? Eu tô sentindo que o conselho para vocês, nossa, veio e foi embora.
Não vou falar o que veio aqui, porque veio o conceito muito pronto e ele, no momento que eu comecei a falar, ele fugiu da minha cabeça. Então, não era para vocês, ou não é para você que tá aqui, que permaneceu. Vamos lá. Qual que é o conselho? Então, qual que é o ponto da semana? É que você precisa colocar um fim numa postura, na forma como você está lidando com uma situação. O desafio vai ser você não desistir na metade do caminho quando ninguém te apoiar, tá? Porque não vai ter apoio. A carta do 3 de espadas indica até uma sensação de traição. Então, pessoas que você acreditava que te dariam suporte, que te apoiariam de alguma forma, não irão, tá? Porque elas têm objetivos conflitantes contigo, tá? Então, aquilo que você quer não tá em concordância com o que as outras pessoas ao teu redor querem. E eu não sei se você mora no Brasil ou se você é brasileiro, tá? Se você não é brasileiro, talvez não faça muito sentido. Mas no Brasil existe uma cultura do cada um por si. Tá? É cada um por si. Se eu for no mercado e o caixa do mercado me der troco a mais, 1 em cada 10 brasileiros vai devolver o dinheiro. 1 em cada 10. Os outros 9, azar dele, ninguém mandou dar troco errado. Tá? Então essa é a cultura do brasileiro. Ele é sempre passado para trás e quando ele tiver oportunidade de tirar vantagem, ele vai tirar. Ah, Renata, mas eu não sou assim. Então tu é o 1%. Tá? E aqui eu tô falando com um capricorniano que provavelmente não é assim, mas tá lidando com alguém que é. Tá? E é muito difícil pra gente que é Joãozinho do passo certo, a gente que faz tudo correto, a gente que devolveria o troco, a gente que não se aproveitaria de um produto que tá marcado com preço errado, né? Corrupção, ela não é só o político que rouba. Corrupção é você ir no mercado, ver que tem um produto que está marcado com preço errado e ao invés de avisar que aquele produto está com preço errado, você comprar 50. Eu nunca vou esquecer uma vez, quando a Nike patrocinava o meu time do coração, que era o Internacional. A gente foi num outlet da Nike e tinha a camiseta do ano, tava por R$25 e o preço dela tava R$25,90 e o preço certo dela era R$259. E aí eu fui, enquanto eu peguei uma camiseta e fui no caixa avisar que tava com preço errado, tinha um cara no caixa passando com 32 camisetas. E ele me olhou com muita raiva, ele ficou muito brabo comigo, porque eu tava avisando que o preço estava errado. Eu falei, olha só, pessoal, eu acho que isso aqui tá com preço errado, tá aparecendo R$25,90, mas o preço dela é R$259, tá certo isso? E aí o gerente falou, não, meu Deus, tá errado, muito obrigado por ter avisado, vou corrigir. E o cara começou a espernear do lado, não me interessa, tá com esse preço, eu vou levar por esse preço. Ele levou 32 camisetas por R$25. E aí, né... cada um sabe de si, cada um sabe do seu karma, o quanto quer ser correto, quanto não quer. Eu, Renata, não conseguiria dormir sabendo que um funcionário foi pra rua porque eu comprei 30 camisas que ele precificou errado. Ah, mas o azar dele, ninguém mandou ele não prestar atenção. Eu, Renata, não conseguiria dormir porque isso pra mim é corrupção, é tirar a vantagem de alguém. Eu tô falando com um capricorniano que tá vivendo isso. Você não tá tirando vantagem de alguém, mas alguém tá tirando vantagem ou vai tirar vantagem de um erro teu durante essa semana. É sobre isso essa leitura, tá? E é que é muito difícil a gente não se desmotivar quando a gente vê que as pessoas são assim. Que se o outro, não importa, pode ser meu irmão, meu pai, se ele puder tirar vantagem, ele vai tirar vantagem e é que alguém com o qual você não esperava. Então, alguém muito próximo, alguém que você tinha muita estima, que vai se aproveitar e vai tirar vantagem de você. Ou vai tentar, tá? No conselho, carta da força. É muito difícil a gente se manter motivado e otimista quando todo mundo tá passando por cima da gente, né? É muito difícil a gente acreditar que existem pessoas boas quando todas as pessoas que cruzam a nossa vida são filhos da pi, né? Ela mesma faz o pi dela. São filhos da pi. É muito difícil, tá? E aqui eu tô falando com um capricorniano, a espiritualidade, as mestras estão te dizendo assim, você é sim uma ilha cercado por idiotas. Você é, tá? Não tem como dizer diferente. Você é uma ilha cercado por idiotas. Mas você pode mover essa ilha para um lugar onde tenha menos idiotas ou você pode se movimentar
e formar um arquipélago, tá? Então você não precisa ser uma ilha solitária no meio do oceano. Você pode fazer parte de um arquipélago com outras ilhas, apesar dos idiotas em volta, tá? Aqui, Rainha de Copas, 2 de Copas. A tua parceria tem um quê de signo de água, Câncer, Escorpião ou Peixes, tá? Não necessariamente o signo solar dessa pessoa é Câncer, Escorpião ou Peixes, mas essa pessoa tem uma generosidade, uma docilidade, ela acolhe, ela faz você se sentir em casa. É um lar em forma de pessoa, tá? É uma pessoa onde você se sente bem. Não precisa ser um ônibus lotado, tá? Mas é uma pessoa. E aqui tá falando assim, resista, aguenta firme. Você é uma ilha cercada de idiotas? É sim, mas existem outras ilhas, você vai as encontrar, tá? Você vai encontrá-las. Vamos lá. Esse primeiro tarô que eu usei aqui é o True Heart. True Heart Intuitive Tarot. Vamos lá. 2 de Copas, que parceria, conexão ou escolha. Cavaleiro de Copas é uma parceria. Cavaleiro de Copas, Câncer, Escorpião ou Peixes. Tá. Aqui a gente tá falando de outra situação, provavelmente com outro grupo de pessoas, tá? Ou de outra área da tua vida. Aqui tá falando que existe uma pessoa, uma conexão na tua vida que dá muito trabalho, tá? É uma conexão válida, é uma conexão cheia de intenção, mas ainda muito jovem, muito imatura. Não a pessoa é imatura, tá? Mas a relação, a conexão. Então pode ser alguém que você conhece pouco tempo ou alguém que você não aprofundou essa conexão. Aqui tá falando muito provavelmente algo dentro do trabalho. Então, existe dentro do que você trabalha ou do que você vai trabalhar. Para quem está desempregado, provavelmente você vai conseguir alguma posição, nem que seja um freelancer aí nos próximos dias. E dentro dessa situação, existe espaço para florescer algum tipo de conexão, de troca ou de amizade, tá? Existe espaço para algo mais florescer. O que tem espaço para florescer? O que tem espaço para florescer? A sacerdotisa, o 3 de espadas, e o 9 de pentáculos invertido, tá? Então, cuidado. Aqui, o que tem espaço para florescer não é algo bom, tá? Tem um caminho de uma lição, de um aprendizado. Você precisa aprender a lidar melhor com algumas situações. É como se você tomasse partidos. A sacerdotisa, ela tem que aprender a seguir o caminho do meio. Ela está entre a expansão e a restrição, o bem e o mal, a luz e a sombra. E o foco dela é aprender a ficar no meio, né? E na dúvida e na indecisão, ela não faz nada, ela não sai do lugar. Aqui é se manter caminhando. Quando a gente pensa no tarô cabalístico e a gente pensa na árvore da vida, ela tem 3 pilares: a expansão, a restrição, a misericórdia, a severidade e o caminho do meio, que é o caminho de iluminação, o caminho da ascensão, o caminho do equilíbrio. Aqui, o desequilíbrio que vem de uma frustração. Então, o capricorniano que se entregar para a frustração, para a chateação, para raiva, para angústia, para decepção, vai inverter a sua polaridade da prosperidade, tá? Então, a chave para você não ter prejuízo material e financeiro numa situação que é bastante caótica é você conseguir pegar o caminho do meio, que é, ok, estou chateado com o que está acontecendo, não concordo com o rumo das coisas, mas eu vou focar naquilo que eu posso resolver e que eu posso fazer. Eu não vou gastar a minha energia com aquilo que eu não tenho poder, tá? Quando você não e não ficar ruminando, pensando, falando principalmente, sabe? Sabe aquela pessoa que acontece uma coisa ruim e ela vai de casa em casa chorar as pitangas? Não faça isso, tá? Não faça isso porque você vai se prejudicar. Aqui, o seu caminho de ascensão, ó, 9 de copas, o seu caminho de ascensão é única e exclusivamente, ó, 6 de pentáculos, perfeito. Dar e receber em equilíbrio, focar naquilo que você pode fazer, não dar tanta atenção para aquilo que não está no teu poder e trabalhar com a reciprocidade. Se uma pessoa não é retribuição na tua vida, ela vai ter pouco ou nenhum acesso a você. Simples assim. E a Rainha de Copas, muito forte a presença de signos de água nessa leitura, tá?
Capricórnio, aqui convém você utilizar o arquétipo de Atena para você conseguir ter esse distanciamento frio, de não se deixar levar pelas emoções, nem pela raiva, nem pela angústia, nem pela mágoa, nem pela frustração, tá? Para que você não tome decisões de cabeça quente que depois venha te arrepender. Uma postura, uma conduta politicamente diplomática vai te ajudar muito, tá? Você não precisa deixar que as pessoas saibam tudo que você pensa. Pelo contrário, reserve o direito aos seus mistérios e os seus segredos, tá? E pode ser interessante você participar de algum tipo de processo de limpeza. Vou deixar aqui o convite, a gente está começando mais uma turma do Desperte Prosperidade, tá? No próximo dia 11 a gente começa a turma do Desperte Prosperidade, turma 7. Vou deixar informações aqui na primeira linha da descrição, dá uma olhada lá. Meu bem, se fez sentido para você, espero que tenha ajudado essa leitura. Vou deixar aqui uma sugestão de vídeo para você assistir que vai te ajudar muito. Dá uma olhadinha lá se faz sentido e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.